capítulos 18 e 19. Nós estamos avançando bem, terminando já na próxima quinta, querendo Deus, essa segunda parte do livro e avançando para o seu final. O perigo da indolência. Na quinta-feira passada, para relembrar você que não esteve ou não acompanhou nem na gravação no YouTube, eu falei sobre o imperativo do esforço. Os versos 16, o capítulo 16 e 17 como um todo, não é? Não se ganha nada na vida se não se esforçar. Tudo na vida obedece ao princípio do esforço. E o livro de Josué é um livro que tenha o esforço no centro, não é? Porque Deus diz para Josué: esforça-te. Há esse imperativo, então, desde o início do livro. Josué tem uma tarefa gigantesca de conduzir o povo de Deus, o povo de Israel, à conquista da terra prometida. Havia-se passado 40 anos. Toda uma geração havia morrido. Sobrevivendo apenas Josué, ele próprio, e Calebe. Josué com quase 90 anos de idade. Calebe com 85 anos de idade. Daí então o próprio livro é construído em cima desse imperativo, a conquista da terra. Capítulos de 1 a 5, Josué lidera Israel para a entrada na terra. Teria que se atravessar o rio Jordão. Teria que se vencer cidades importantes ali. Não era um povo treinado em batalha. O resultado das batalhas bem-sucedidas foi por conta da ação do Senhor a favor deles. Daí então, nos capítulos 6 a 12, nós temos as batalhas. Vários povos, vários reinos, 6 povos, 31 reinos. E nessas batalhas o Senhor deu vitória ao seu povo. A terra estava conquistada, mas ela precisava ser tomada posse. E nos capítulos 13 a 22, então, nós temos a divisão dessa terra, a aliança com o Senhor, ou a renovação desta aliança com o Senhor, e depois, por fim, capítulos 23, 24, as palavras finais, então, deste livraço. Esta parte de 13 a 22, começa com uma frase que animou muita gente aqui. Eu não vou citar nomes para não constranger, não é? Mas animou muita gente quando eu comecei no capítulo 13, versículo 1, dizendo: Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Por que animou muita gente? Porque nós temos aqui um Josué envelhecido, mas ao mesmo tempo alguém que recebeu do Senhor uma comissão, um chamado. Olha, ainda tem muita terra para ser conquistada.
Então eu compartilhei esta mensagem dizendo o seguinte: olha, se você já estava pensando em pendurar as chuteiras, se você já estava jogando a toalha, se você já estava colocando o seu pijaminha de bolinha e o seu chinelinho e a sua cadeira de balanço, assim não é o tempo. Ainda tem muita terra para ser conquistada. Só abrir um parênteses aqui, o que seria das nossas igrejas se não fosse, amados, a galera da terceira idade? De gente que fala o seguinte: eu ainda tenho muita lenha para queimar. Tenho muita coisa para avançar. Essa semana ou semana que vem, um pastor nosso do Campo Fluminense, um desses ícones, pastor Geraldo Jeremias, da Terceira Igreja Batista de Macaé, vai completar 50 anos de ministério, numa igreja só, a Terceira de Macaé. Perguntaram para ele qual era o segredo, ele falou: é só não sair. Não é? Então ele não saiu e está há 50 anos ali na Terceira de Macaé. Então, é gente que o Senhor diz: tem muita coisa para acontecer ainda. E aí nós começamos a expor esses capítulos que parecem para nós, amados, entediantes. Eu sei de gente que ficava assistindo em casa, ouvindo aqui no culto, falava esses nomes estranhos de cidades, o pastor, sei lá, para que isso? Mas para os israelitas, amados, era o cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Lá em Gênesis 12, 6 e 7, né? Abrão, né, atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, e o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Então, aquilo que o Senhor havia prometido em Gênesis 12, estava começando a se tornar história em Josué 13 a 22. Agora olhe para mim. Não se tratava apenas, amados, de algo para se cumprir uma promessa feita a Abraão. Esse texto aponta para algo muito além de Abraão, muito além do próprio Josué. Vai para a consumação do tempo, ou dos tempos. Quando no livro de Apocalipse nós vamos aprender de que o Senhor estará criando novos céus e uma nova terra. A nova Jerusalém descida do céu. E ali, nessa realidade, amados, do Apocalipse, é que está a nossa grande esperança. E você vai encontrar em Apocalipse 21, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa terra prometida, que era uma dádiva do amor de Deus para os israelitas em seu tempo, aponta para algo muito maior do que eles. É como se a Bíblia, pensa comigo aqui, fosse um quadro, onde nós tivéssemos duas molduras. A terra de Israel e do outro lado a terra de Israel, do Israel celestial, a nova Canaã, a nova Jerusalém. Aonde a Canaã daqui aponta para lá. A Jerusalém daqui aponta para lá. Onde Josué aqui aponta para alguém muito maior do que ele, que é Jesus, o nosso Salvador. E não se trata apenas de coincidência que Josué é o nome hebraico para Jesus. Né? Também não é apenas uma questão de coincidência que Josué precisou atravessar o Jordão para dar a terra prometida ao povo, e Jesus em terra foi batizado justamente no Rio Jordão, para cumprir toda a justiça, como ele disse.
Quando João Batista chegou para ele e fala assim, eu é que preciso ser batizado por ti, ele fala, não, convém cumprir toda a justiça. É assim. É assim. Se isso não fosse o bastante, amados, Josué aponta para um descanso, para um tempo em que a terra será totalmente acomodada, conquistada. E o autor aos Hebreus, no capítulo 4, versos 8 a 11, vai dizer, ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte, olha, o descanso de Josué foi passageiro. E a gente conhece a história e sabe que depois você vai ler Juízes e a terra não foi de todo conquistada. E havia inimigos ali, inimigos que serviram de espinho nos olhos, de ferrões nas cinturas do povo de Deus. Não houve descanso. O nosso descanso está naquele que entrou no descanso de Deus, que é o próprio Jesus de Nazaré, que disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E por isso que o autor aos Hebreus vai terminar capítulo 4, versículo 11, dizendo, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele outro exemplo de desobediência. Fica claro para mim, amados e amadas, essa relação no livro de Josué. Augusto Nicodemos vai compartilhar no seu livro de uma série de mensagens em Josué, chamada Conquista da Terra Prometida, o seguinte, a narrativa de Josué mostra que Deus conduziu os exércitos de Israel a entrar na terra de Canaã, a terra prometida por Deus, e que os israelitas, sob a direção de Josué, conquistaram aquela terra, tomando-a de 7 povos mais poderosos que eles e militarmente superiores a eles. Esse é o alvo do livro. E aprendemos também nesse livro algo muito interessante que eu já tenho colocado aqui, da necessidade da gente tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu por herança. Lembro-me de uma canção que eu costumava cantar, e a minha geração costumou cantar, não é? Tudo que Jesus... Quem se lembra? Conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Então esse é o espírito do livro de Josué. Mas, amados, no capítulo 18, nós vamos encontrar algo que estava acontecendo no meio do povo. E a grande ideia desta passagem toda, eu já vou soltar aqui, João Renato, o pessoal já ficar atento. Estejamos em alerta para que a indolência missionária não nos prive de trabalharmos para a conquista da nossa terra, o Brasil, para Jesus, ainda em nossa geração. Bem maior do que o desafio de enfrentar 7 povos, 31 reinos e tantas cidades, e a conquista dessa terra de Canaã, terrena para Josué. Muito maior do que isso é o desafio de ganharmos o Brasil para Jesus, a nossa terra. E eu li esse texto hoje e meu coração ficou incendiado. No entendimento de que, trazendo essa realidade da terra para ser conquistada, e o perigo da indolência, diz respeito à nossa missão com Deus. Aquilo que em latim os teólogos chamam de missio Dei, a missão de Deus. E a nossa responsabilidade de nos unirmos a Ele nesta missão.
E eu fui tomado então por um espasmo, amados, de exigência divina, para entender esse texto como sendo uma realidade que a igreja do Senhor precisa se apegar nesses dias. De que o nosso Brasil precisa ser conquistado para Jesus, ainda em nossa geração. É urgente isso. É urgente isso. Então nós temos os versos 1 a 10, o apelo contra a indolência, e depois nós vamos ler, mesmo que você ache chato, mas é importante, a divisão das terras de Benjamim, Simeão, Zebulon, Issacar, Azer, Naftali, Dan e Josué. E depois nós vamos considerar esses textos, ou esses versos da palavra de Deus, num retrospecto acerca do que os nossos pioneiros fizeram na obra de evangelização da nossa cidade, do nosso sul fluminense. E aquilo que a gente ainda precisa estar se enganjando para completar essa obra, para completar essa tarefa. Não podemos ser indolentes. Primeiro vamos ler os primeiros 10 versos do capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito, segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a minha tribo de Manassés já havia recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhe foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: vão, percorram a terra, façam uma descrição dela, voltem para mim, aqui em Siló, diante do Senhor farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor, e ali Josué repartiu a terra, segundo as suas divisões, aos filhos de Israel. Saíram de Gilgal, um acampamento militar. Agora chegaram a Siló, um lugar de encontro, de culto. Em Jeremias, no capítulo 7, nós vamos encontrar o profeta referindo-se a Siló como sendo o primeiro lugar que o Senhor havia instituído como culto. Siló vai ser local de culto até o 1 Samuel capítulo 4, quando a arca do Senhor é roubada, Ofni e Finéias são mortos e Eli também cai precipitadamente morto como sacerdote, e a arca do Senhor é levada pelos filisteus. Siló foi um lugar, amados, de experiências com Deus, de culto ao Senhor. O nome Siló, por exemplo, significa lugar de visitação, de dádiva, de presente. Era um centro de adoração. Nós encontramos em Siló, amados, evidências de que aquele lugar estrategicamente era importante, porque era bem próximo ao centro geográfico ali da Palestina, de fácil acesso a todas as tribos de Israel. Há quem diga que, por exemplo, testes de campo demonstraram que a acústica e a capacidade visual em Siló tornaram o lugar ideal para uma grande assembleia ouvir e ver os procedimentos do culto.
Durante 300 anos, anota aí, 300 anos, Siló foi o lugar na qual a glória do Senhor, a Shekinah, pairava sobre a Arca da Aliança, e onde todo Israel se reunia para adorar nas festas anuais. Escavações arqueológicas descobriram depósitos perto do terraço, com vários grandes vasos de armazenamento, contendo trigo carbonizado e objetos relativos ao culto, todos queimados com fogo intenso, provavelmente quando os filisteus destruíram Siló por volta de 1050, nos tempos de Eli, que eu já citei para vocês. Em Siló, local escolhido pelo Senhor para estabelecer o centro do culto na nova terra, a terra da tenda do encontro, versículo 1. A tenda do encontro, a tenda da congregação, aquela tenda sagrada onde a Arca da Aliança estava guardada, segundo Êxodo 25, 8, 27 e 21. Aqui aparece pela primeira vez essa tenda, essa ocorrência da tenda. A única outra referência vai ser no capítulo 19, versículo 51. Local de encontro com o Senhor. E nesse encontro, nessa tenda, nesse tabernáculo, o Senhor vai chamar as 7 tribos restantes, que ainda não tinham recebido a sua herança, versículo 2. E no versículo 3, nós vamos encontrar, amados e amadas, uma chamada de atenção, que deveria nos fazer, até nos nossos dias, ficarmos ruborizados de vergonha. Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Eu peguei esse termo preguiça, existem versões aí que está, até quando vocês serão remissos. No original hebraico dá a ideia de, é uma questão muito grosseira que eu vou falar, mas é o que está no original, até quando vocês estarão frouxos. Daí o tema da mensagem, o perigo da indolência. O que é indolência? O Michaelis Online diz o seguinte: é a condição de quem está indiferente, daquele que manifesta apatia, daquele que tem falta de entusiasmo, daquele que revela falta de disposição, inércia, preguiça. Deus chama a atenção do seu povo. Até quando vocês terão preguiça? Se a terra que o Senhor estava dando a Israel era de fato dádiva divina, e nós vamos encontrar isso em todo o livro de Josué, mas sobretudo no seu começo, 1:2, 1:6, 1:13, 2:24 e por aí vai. Deixar de agir devidamente em relação a essa dádiva equivalia a um ato de ingratidão. Preguiça, ingratidão, indolência, pouco caso, desprezo. Essa pergunta, amados, serviu para despertar aquele povo e deveria nos servir hoje também como despertamento. Diante de tantas promessas de vitórias que o Senhor tem dado às nossas vidas, no entendimento de que tudo que é necessário para a nossa vitória, Ele já nos tem dado, a pergunta que não quer calar é: por que nós temos sido tão negligentes em possuir o que Deus quer nos dar? A Bíblia Shed faz um comentário dizendo o seguinte: é necessário algum esforço espiritual da nossa parte para vencer as forças malignas em torno de nós. O perigo da indolência. Entra ano, sai ano e você continua o mesmo indolente. A igreja continua a mesma
indolente. Há muita terra para ser conquistada. O Senhor disse a Josué no capítulo 13, versículo 1, que eu já li para vocês. Você está velho, mas ainda há muita terra. E o Senhor reiteradamente vai contar com o seu povo, para que o seu povo se despertasse, para tomar posse daquilo que ele já havia dado. Nós não estamos falando, amados, de que o povo de Israel deveria conquistar alguma coisa com a potência humana, não. É incrível como que na história da Bíblia, eu não vou falar de todos os personagens, nós sempre temos esses dois caminhos, da potência humana e da onipotência divina. Só vou citar um exemplo, Abraão. Por sugestão de Sara, ele tem um filho com Agar. Era o filho da potência humana. Ele ainda podia gerar filho. Então, me perdoe o termo chulo que eu vou usar, ele fez um filho em Agar. A jovem, bonita, negra, vinda do Egito. Mas Deus não queria suscitar descendência prometida, fruto da potência humana. Deus chega para Abraão e diz, não. Ismael será uma grande nação. Mas eu quero que você espere o que vem por aí. Quando a sua esposa já estava com seu útero amortecido, e o termo no grego e hebreus é isso, necropsado, a ideia não era um útero morto, e ele já era impotente. Nasce Isaac, o filho da promessa, produto da onipotência divina. A graça de Deus opera naquilo que o homem não pode fazer. Não é Ismael, é Isaac. Deus havia dado esta terra, e o povo estava sendo negligente. Daí então Josué reúne e fala o seguinte, gente, vamos lá, faz um recenseamento aí, uma descrição, me manda um memorial descritivo, deixa na minha mesa, vamos examinar, dividir em 7 partes, vamos lá, depois volte aqui em Siló, diante do Senhor, vai dizer o versículo 8, Siló diante do Senhor, que eu vou fazer o sorteio. O que significa Siló diante do Senhor? Nós vamos orar, nós vamos consagrar esta terra ao Senhor, é a partir de Siló. É a partir de Siló, é a partir do culto. É a partir da vida do altar. Ninguém vai conquistar nada para o Brasil, amados, pelo braço humano, da política, do Estado, da economia. Não se trata, amados e amadas, de recursos humanos. Nós não vamos ganhar esta nação por termos um presidente cristão. Isso é importante para tantas outras frentes, eu creio e acredito que esse é um dos pontos que a gente precisa estar considerando. Mas, na verdade, amados, Deus vai fazer do jeito dele, quando ele quiser, do jeito dele, e vai ser fruto da onipotência divina. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Assim como ele separou um povo do Egito sob o regime de um faraó. Assim como ele libertou o seu povo do regime ali da Babilônia, séculos mais tarde. Assim como Jesus nasceu sob um regime romano extremamente tirânico. E há um confronto de reinos, né? Leia o livro de Daniel sobre a perspectiva do confronto de reinos. E você vai ver como que Daniel influencia os evangelistas, né? E Jesus está sempre confrontando com os reinos. E por isso que, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante dos poderosos, Jesus sempre vai reafirmar acerca da identidade do seu reino. Para Pilatos, Jesus diz, olha, o meu reino não é deste mundo. E como que aquela tabuleta escrita acima de Jesus, Jesus o rei dos judeus,
Foi para ser irônico, mas acabou sendo profético. Ele de fato é rei. Ele é rei. Apontando aquela questão de mirar no que vê e acertar no que não vê. Anás também, ou Caifás, acabou também profetizando acerca, né? Vai ter que morrer um pela nação. Que profeta, amados, que homem de Deus. Embora corrupto, ele emprestou seus lábios para o Senhor e fez uma profecia referindo-se ao fato de que Jesus de fato morreria para salvar a nação eleita do Senhor. E atraindo para si todos os seus filhos e gente de todas os locais, todas as tribos, povos, línguas, a nação, filhos e filhas de todos os lugares. Nós vamos encontrar então a divisão das terras. E essa divisão, amados, contemplou as 7 tribos restantes. Herança de Benjamim, saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. Versículo 11, o seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão, subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. Dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, descia a Tarote, Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Horon de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte que está diante de Bet-Horon, para o sul, terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esse era o lado oeste. O lado do sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim, seguia até a fonte das águas de Neftou. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Nom, ao norte do vale dos Refaímes, descia pelo vale de Non, ao lado dos Jebuseus, para o sul, baixava a En-Rogel, volvia-se para o norte, chegava a Ensemes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, descia a pedra de Boã, filho de Ruben, passava pela vertente norte, diante da planície, descia a planície, depois o limite passava até o lado de Beit-Ogla para o norte, para terminar na baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. Uma importante tribo, cidades importantes aqui, que mereceriam um destaque, mas não vou fazer, mas era uma tribo importantíssima na história. Saul, o primeiro rei, era da tribo de Benjamim. Paulo, o apóstolo, era da tribo de Benjamim. Só vou citar esses 2 ícones, né? As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezes, Beit-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quevar, Amonai, Ofne, Gaba, ao todo 12 cidades com as suas aldeias, Gibeão, Ramá, Berote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irbeel, Tarala, Zela, Eleve, Jebus, que é Jerusalém, olha só, Gibeá, Kiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Aí nós temos a herança de Simeão. Simeão também teve herança, não é? Simeão, para quem gosta de história bíblica, sabe que ele e seu irmão Levi fizeram um massacre dos siquemitas. Um dos moradores de Siquém, o filho do rei, havia estuprado a irmã de Simeão, Diná. E eles então covardemente matam de maneira brutal os homens da cidade, depois que eles haviam feito a circuncisão. Não mereciam terra nenhuma, tá? Mas a graça, superabundante graça, ora a herança de Simeão. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, a herança deles ficava no meio da herança dos filhos de Judá. Na herança receberam Perseba, Zeba, Molada, Azar, Zual, Balá, Ezem, Eitolade, Betum, Orma, Siglac, Marcabote, Azar, Susa,
Bet-Labaote, Saroém, ao todo 13 cidades com as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter, Azã, ao todo 4 cidades com as suas aldeias, e todas as aldeias que havia ao redor dessas cidades, até Balat-Ber, que é Ramá do Neguebe. Esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. Abundante graça, né? Ainda retirou. Judá tinha muita terra, então Simeão foi contemplado aqui. Vem também Zebulon, amados. Zebulon era terras que ficavam próximas ao mar da Galileia e também ao mar Mediterrâneo, né? Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. O limite da sua herança é até Saride, o seu limite subia pelo oeste, a Marala, tocava em Dabezete, chegava até o ribeiro que está diante de Joqueneão. De Saride voltava para o leste, para o nascente do sol, até o limite de Quislode-Tabor, saía Tamerate, ia subindo a Jávea, dali passava para o nascente, a Gat-Evera, Et-Gassim, ia Rimon, que se estendia até Neá, rodeando o limite, passava para o norte, a Latom, terminava no vale de Ivatael, ainda Catete, Nanau, Siron, Idala e Belém, completando 12 cidades com as suas aldeias. Não a Belém do nascimento de Jesus, tá? Porque isso é uma outra Belém, né? Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades com suas aldeias, tá ok? Depois nós temos uma outra, Issacar, a região que se estendia ali do mar da Galileia, do rio Jordão, até o monte Tamor e quase até Megido, né? O seu território incluía Jezreel, Gezolote, Sunem, Avarim, Ziona, Nacarete, Rabit, Quizião, Ebes, Remete, Enganim, Enrada, Bet-Masses. O limite tocava o Tabor, Zazima, Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Depois nós vamos ter Aser, que era uma faixa extensa ao longo do mar Mediterrâneo, que ia até o Monte Carmelo no sul e a região de Tiro no norte, né? O seu território incluía Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alameleque, Amad, Mizal. Tocava o Carmelo para o oeste, Sior, Libanate, voltava para o nascente do sol, Beit Dagon, tocava Zebulon, o vale de Iftael ao norte, de Beit Emek, de Neiel, e vinha sair a Cabul pela esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grande Sidom. O limite voltava a Ramá e até a cidade fortificada de Tiro. Então tornava Oza para terminar no mar, na região de Acazibe. Também o mar, Feca, Reob, completando 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, essas cidades com suas aldeias. Não é um bom exercício seria a gente ler esse texto pensando nas cidades do nosso Brasil, né? Se fosse possível dividir o Brasil por essas tribos, né? E entender que espiritualmente é isso que o Senhor quer comunicar à sua igreja. Cada geração é responsável de ganhar a sua geração para Jesus. O perigo da indolência está em você deixar para os outros, para outra geração. É a pessoa que fala o seguinte: não, pastor, chama pessoas mais capacitadas do que eu para trabalhar o ano que vem na igreja. Chama pessoas mais preparadas. Deus está chamando você. O perigo da indolência. O perigo da indolência. A herança de Naftali é uma tribo muito importante. Jesus, por exemplo, vai realizar o seu ministério a partir da Galileia, né? A partir dessa região que era chamada de Galileia dos gentios, né? Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. O seu limite é desde Elef, do carvalho em Zanim, Adame,
Neguebe, Jabneel até Lacum, terminava no Jordão, o limite voltava pelo oeste, a Asnote-Tabor, de onde passava o Coque, tocava Zebulon ao sul, e Azer a oeste, e Judá pelo Jordão ao nascente do sol. As cidades fortificadas eram Sidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Edrei, em Azor, Irom, Migdal El, Orem, Beit-Anat, Bet-Semes, ao todo 19 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. Última tribo, a herança de Dan, o território que era uma faixa estreita em forma de U, ao norte de Judá e ao sul de Efraim. O território incluía Zorar, Estaol, Irsemes, Alabim, Aijalom, Itla, Elnon, Timna, Egron, Eldec, Gibedom, Malat, Jeude, Beneberaque, Gad-Rimon, Mejarcon, Harcon, com o território de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles. Por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lesém, e tomaram, matando os moradores ao fio da espada, e tomando posse da cidade, foram morar nela, e lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, essas cidades com as suas aldeias. E para terminar, ficou faltando Josué. Né? Josué também tinha uma herança prometida para ele, né? Ele que preferiu as colinas de sua tribo Efraim e construiu uma cidade ali. Quando acabaram de repartir a terra e herança segundo seus territórios, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Josué era da tribo de Efraim, ok? Josué reedificou a cidade, morou nela, e essas foram as heranças que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os chefes das famílias repartiram por sorteio e herança pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, diante do Senhor, à porta da tenda do encontro, e assim acabaram de repartir a terra. João Renato, o que a gente pode aprender disso tudo aqui? Vamos lá. Primeiro, nossa porção de terra mais segura em nossa vida é o Senhor. Já houve, não precisa levantar a mão para se entregar, não. Já houve, há e sempre haverá várias disputas de terras envolvendo nossos familiares e conhecidos. Agora, o Senhor deve ser o nosso maior bem na terra. Ele é a nossa principal terra. Estenda suas mãos assim e receba essa palavra do Salmo 16, 5 e 6. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. E a última aplicação, amados, que eu quero terminar esta mensagem trazendo à luz essa realidade. Temos muito que conquistar nessa terra chamada Brasil. Logo, a igreja não tem uma opção em enganjar-se em missões ou não. Ela segue a um Deus que sempre está em missão. Amados, eu visitei essa semana, Débora e eu e alguns pastores amigos, na terça-feira, a sede da nossa Junta de Missões Nacionais. E lá eu vi duas frases, amados, de um homem de Deus chamado L.M. Bratcher. Ele que foi secretário da Junta de Missões Nacionais, na época chamava secretário correspondente, de 1926 a 1953. Duas frases. Fiz questão de tirar foto para dizer, olha, preciso compartilhar isso com a igreja. A primeira é, aconteça o que acontecer. Gente, eu estou falando de 1926 a 1953, hein? Contemplou o lapso temporal? Aconteça o que acontecer, os planos para a evangelização da pátria precisam ser cumpridos. Sei que vamos ganhar essa terra para Cristo.
Quando eu vi essa frase, amados, eu fiquei olhando assim, né? L.M. Bradshaw, dizendo, sei, Luiz, que vamos ganhar essa terra para Cristo. E aí um amigo meu do lado completou essa semana 22 anos de ministério, pastor Samuel Mori Aquino, lá na terceira de São Fidélis. Ele olhou para mim e falou o seguinte, Ezequias, que confiança esse povo tinha, hein? Sei que vamos ganhar essa terra para Cristo. E aí a gente está lá visitando a junta, de repente uma outra frase dele, ainda há muitíssima terra para se possuir. Aí eu falei, não tem como. Não tem como. E aí ontem, amados, exatamente ontem, eu estava aqui na igreja aguardando uma pessoa que eu iria atender. No sábado, só para historicizar essa descoberta que eu fiz para mim, né? Foi descoberta, embora uma obra que já tinha vindo a público, né? Eu vi uma camisa de uma embaixada que estava lá no nosso encontro de embaixadores. A embaixada da igreja que o pastor Léo é pastor, primeira de Mangaratiba. E eu vi lá, embaixada Elias Portes Filho. Eu chamei o conselheiro, conversei no ouvido dele e falei o seguinte, vocês conhecem um pouco da história de Elias Portes Filho? Não falei de maneira arrogante, foi uma pergunta. Ele falou, olha pastor, a gente não conhece. Eu falei, olha, eu tenho uma foto dele, uma das fotos dele, e conheço algo da história dele. Me manda um zap, porque a gente pode trocar algumas informações. No domingo mesmo ele retorna. Fala, pastor Ezequias, não esquece de mim, tá? Sobre o pastor Elias Portes Filho, porque o pessoal deu esse nome aqui lá atrás, e aí a gente está usando esse nome, mas a gente precisa resgatar essa história. Só ontem à noite eu tive condições de sentar com o meu laptop para poder ver o que eu tinha nos meus arquivos. Mandei a foto para ele e contei um pouco da história que eu conheço. Mas aí, amados, eu falei o seguinte, e é importante a gente pesquisar mais. E aí, pesquisa rápida ontem. O pastor Ebenezer Soares Ferreira, que foi meu reitor no seminário, escreveu um livro chamado A História dos Batistas Fluminenses. Não tem nada a ver com o time, tá ok? História dos Batistas Fluminenses, do estado do Rio de Janeiro. E aí, então, eu comecei a folhear, não, porque uma obra rara, ela está escaneada, à disposição para pesquisa. E lá, então, chamou minha atenção, amados, quando o pastor Ebenezer comenta da zona neutra. Zona neutra? E eu comecei a ler. Era assim que os batistas fluminenses chamavam a região sul do estado. Qual a região sul do estado? A nossa. Até o ano de 1939, não havia qualquer igreja batista organizada. Daí então, por este tempo, Fernando vai ficar feliz com essa informação, por ocasião da instalação da CSN em Volta Redonda, na época não era Volta Redonda, né? Volta Redonda era antes disso, né? Ou foi junto disso, né? Isso iria trazer um desenvolvimento para a região sul extraordinário, como de fato trouxe. Daí então os batistas do estado do Rio de Janeiro, reunidos em Campos dos Goitacazes, em 1937, nomeou um missionário para cuidar da evangelização do sul do estado. Orando a Deus, decidiram escolher quem? Elias Portes Filho. Só que havia uma questão. O pastor Elias ficou viúvo. Sua amada esposa Laura Portes havia falecido. E ele tinha 4 filhos.
3 meninas e um menino. E agora? Como se vai para um campo, amados, nos anos 30? Quem conhece um pouco de história, Estado Novo, Getúlio Vargas, aquela história toda. Para o campo, que não havia igreja batista nenhuma, com 4 filhos, sozinho. Um missionário americano chamado Abercrombie falou o seguinte: há vagas para estes no Colégio Batista, e com o auxílio do Colégio Batista e nossa cooperação financeira, os seus filhos vão receber toda a assistência necessária. Vá para o campo. Pode parecer uma coisa hoje para os nossos olhares estranhos você deixar os filhos no internato, mas na época isso era o que acontecia. Mas ele sabia que seus filhos estavam sendo bem cuidados. Na época, Colégio Batista Fluminense, na cidade de Campos dos Goytacazes. Elias Portes Filho, então, que havia sido consagrado ao Ministério Pastoral Batista em 10 de agosto de 1920, foi enviado para aqui, o sul do estado, com a experiência que ele já tinha no pastoreio de igrejas em Miracema, São Gonçalo, Barra do Piraí, Maricá, Águas Claras, Liberdade, Itaperuna e Bom Jesus. Logo, era um obreiro capacitado, idôneo e com longa experiência como evangelista. Da igreja de Bom Jesus, ele foi nomeado para ser missionário nessa que era chamada de zona neutra. E ele passou 10 anos aqui. Ou melhor, ele passou 10 anos nessa igreja de Bom Jesus. Aqui, ele passou 19 anos de exercício pastoral. Ao chegar, após 19 anos de exercício pastoral, 10 anos em Bom Jesus, os outros 9 em outros lugares, ele chega ao Novo Campo. E ele escreve: saímos do norte para o sul do estado do Rio. Fomos atendendo ao imperativo da causa de Deus. Já estamos aqui, estamos a postos. Não vamos perder tempo. Não sabemos quando vai aparecer os resultados desse trabalho. Eu me emociono quando eu leio esta carta. Sabemos, porém, que o sucesso depende do nosso esforço com a bênção de Deus. É isso que está aqui. Temos que viver. Temos que proclamar. Temos que evangelizar a grandes e a pequenos. E preste atenção, olha só o que Elias Portes Filho escreveu. Sou batista e como tal creio na doutrina da eleição. Daí, nenhuma ilusão nutrimos. O evangelho é para todos, mas nem todos são para o evangelho. A tarefa é difícil, não resta dúvida, mas não é minha apenas, senão de todos os batistas do estado, de quem espera a cooperação franca e leal. O que queremos é a simpatia de todos, é a contribuição monetária para que a junta possa sustentar o trabalho até o tempo de sua frutescência. E nessa concepção, entraremos no trabalho. Daí, amados, me permita alguns minutos da sua atenção final. Os primeiros pontos de pregação são organizados. De pontos de pregação se transforma em congregações. Junto com a evangelização, Elias Portes Filho trabalha no doutrinamento dos crentes. Hoje nós chamamos de discipulado, né? Ele era um doutrinador ortodoxo. 2 anos de trabalho depois, foi organizada a primeira igreja batista na região sul do estado. Atenção, isso é história purinho. A primeira igreja batista de Resende, em 27 de julho de 1941. Tinha 18 membros à época. Ele foi convidado para pastorear a igreja, ficou até 1944, deixando um pastor ali. Ele sai de Resende, amados, e organiza a primeira igreja batista de Mangaratiba, onde hoje o pastor Léo está lá, em 12 de janeiro de 1941,
com 18 membros. Depois ele vai para Volta Redonda e organiza a primeira igreja, que hoje é no Aterrado, não era naquele local, até onde eu sei. 20 de setembro de 1942, com 27 membros. Depois ele vai para Piraí e organiza no dia 26 de novembro de 44 uma igreja ali com 13 membros. Depois ele volta para Barra Mansa e organiza a igreja ali no dia 24 de abril de 1945 com 25 membros. Eu só sei, amados, que depois de uma década de trabalhos, ele escreve no jornal da época, de circulação batista no estado, as vitórias do trabalho missionário naquilo que ele chamou agora não mais de zona neutra, aleluia, mas de zona sul, sul do estado. E nesta carta, e nesse artigo, ele escreve o seguinte: vai fazer em maio 10 anos que iniciamos o trabalho de evangelização aqui na Zona Sul. E essa área é distinta e singular para os batistas fluminenses. Antes era chamada de zona neutra, porque não havia trabalho dos batistas ali. Mas na segunda quinzena de 1939 fizemos a primeira viagem evangelística e descobrimos o seguinte: iríamos ter que trabalhar pesado. Mas antes era um sonho, uma interrogação, uma esperança. Hoje é uma realização concreta. O trabalho pelos batistas já está estabelecido na região sul. Primeira vitória, nós temos a proteção de Deus. Não nos faltou. Autoridades regionais e municipais nos recebiam. Em uma das cidades, alguém chegou a dizer: a polícia está às suas ordens. E o outro disse: façam tudo que esses homens, para que esses homens não sejam desfeiteados aqui. Amados, isso é no tempo do governo ditatorial de Getúlio Vargas. Não havia liberdade política, religiosa, mas a religiosa foi assegurada porque houve bênção de Deus em contexto de oposição secreta, sistemática e persistente que Satanás fez àquele povo. Elias Portes Filho ainda falou o seguinte: ainda tivemos o apoio dos batistas fluminenses. Não faltou apoio moral, financeiro, para manter essa obra. Eu me emociono disso. Terceira vitória: muitos batismos, muitas cartas de transferência entre as igrejas. O primeiro ato de batismo, e eu falei isso com o pastor Léo hoje, foi em Mangaratiba. O segundo, vibrem, irmãos, foi em Serra d'Água, aqui em nossa cidade. Elias Portes Filho fundou a primeira igreja batista em Angra dos Reis e fundou também a primeira igreja batista em Paraty. E os batismos eram realizados na Serra d'Água. O terceiro foi em Piraí e o quarto em Resende. A quarta vitória, amados, é de que obreiros eram formados aqui, em Barra do Piraí, em Barra Mansa, até Valença. O trabalho, amados, avançou. E por fim, muitas igrejas foram organizadas, mesmo sem templo. Por exemplo, a PIB de Resende começou debaixo de uma mangueira. A primeira de Volta Redonda, bem como Piraí e Resende, nos anos 30 já tinham órgão e mobília. E as igrejas de Barra Mansa, Angra e Mangaratiba ficaram muitos anos em casas alugadas. Ao final, o pastor Elias Portes Filho termina dizendo: graças a Deus por tudo quanto nos tem dado no nosso trabalho no sul fluminense. É de emocionar, né? Pastor Elias Portes Filho deixa os seus filhos no internato, passa uma década de trabalho, e diz a lenda, né,
a história extraoficial, que o único bem que ele deixou foi um guarda-chuva. Conversa com os antigos aí. Mondigar não tem como mais conversar, mas Israel Dias. Luiz Jerônimo conhece um pouco da história, não é? Mas conhece também de Elias Portes Filho. Tem igrejas por aí nesse estado, amados, que eu vou, igrejas centenárias. Aí eu pergunto, quem fundou essa igreja? Elias Portes Filho. Abaixa sua cabeça e diga, Senhor, me faça, Senhor, me dê essa unção de ousadia, de conquista. Por que que eu ando tão preguiçoso? Por que que eu ando tão indolente? Por que que para mim é tão difícil trabalhar na tua obra? Por que que eu coloco tantos obstáculos para eu servir ao Senhor? Meu alvo nesta noite, ao trazer a foto deste homem e destacar aqui, é dizer, era um como nós. Como Tiago disse de Elias. Homem sujeito às mesmas paixões. Mas ele disse e demonstrou com a sua vida de que ele estava disposto a abrir mão da negligência, da preguiça e da indolência para conquistar a região sul-fluminense para o Senhor Jesus. Há ainda muita terra para ser conquistada. Meu Deus, despeça-nos em paz para os nossos lares. Que esta mensagem de desafio missionário possa incendiar os corações dos teus filhos e das tuas filhas aqui presentes, para sermos corajosos, envidando todos os esforços para a proclamação do Evangelho, aonde o Senhor está nos inserindo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ore silenciosamente, esse é um pedido